você já percebeu como o excesso de tarefas é um perigo para a produtividade? Então, não é de hoje que as complexas relações de trabalho nos deixam imersos em um turbilhão de atividades imediatas, cronometradas e de alta pressão. E você já parou para pensar em dar uma pausa, descansar, sem se preocupar ou se sentir culpado por isso? Para nos esclarecer a importância do chamado ócio criativo, eu converso hoje com o doutor em psicologia, o Danilo Suassuna. Boa tarde, Danilo. Seja bem-vindo ao programa Pai Eterno. E aí, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Uma boa tarde a todos. Espero que todos estejam aqui na graça e possamos bater um papo bem gostoso sobre isso. Obrigado. Eu tenho certeza que o nosso papo vai ser muito gostoso e enriquecedor, viu, Danilo? Porque hoje em dia, eu acho que todas as pessoas estão assim, numa falta de equilíbrio na condução da vida. Então, para começar a nossa conversa, para dar início ao nosso papo, Danilo, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é o ócio criativo e a importância para nós. Eu acho interessante a gente pensar o ócio criativo a partir daqueles dias que Jesus esteve sozinho e em que ele pôde pensar sobre muita coisa que estava acontecendo na vida dele. Então, eu sempre costumo juntar essas duas coisas para que a gente entenda que, às vezes, o silêncio, às vezes, ficar com você mesmo, às vezes, pode ser dentro do banheiro, quando você está tomando um banho, pode ser numa caminhada que você faça, e a gente pode lembrar que os filósofos eles precisavam muito dessas longas caminhadas para que a gente pense. Então, a gente começa a se esvaziar do que o outro pensa sobre mim, do que o outro espera de mim, e a gente começa a se encontrar, a saber quais são as necessidades que eu tenho e quais são as coisas que eu vou conseguir ou não alcançar, por exemplo, naquele dia, ou agora que a gente está no começo do ano, nesse nosso momento existencial. Ô Danilo, então o ócio criativo seria um equilíbrio diante do trabalho, do lazer. Então, para viver esse ócio criativo, eu tenho que mudar os meus hábitos de vida? É isso? Então, na verdade, eu não gosto muito da palavra equilíbrio, porque eu acho que a vida é uma sucessão de desequilíbrios, assim como uma corrida. Entendi. Quando a gente está correndo, a gente vai desequilibrando aqui, equilibra ali, desequilibra aqui, equilibra ali. Então, é a gente tentar entender quais são os desequilíbrios que eu dou conta de viver e quais são os desequilíbrios que eu não quero viver na minha vida. Entendi. Porque às vezes a gente faz planos que a gente às vezes quer fazer tanta coisa, no começo do ano a gente quer fazer tanta coisa e a gente acaba não fazendo nada. Por que a gente chega no final do ano sem fazer nada? Porque eu coloquei metas para mim que nem fazem sentido na minha vida. Então, se a gente começa a colocar metas pequenas e eu vou atrás dessas metas pequenas e essas metas pequenas condizem com quem eu sou, aí a vida tem mais sentido. Aí você não vai sentir-se vazio. Você vai sentir que esse ócio, que esse momento que você estava ali parado, refletindo, ele vai inclusive fazer mais sentido na sua vida. Entendi. Então o ócio não deve ser associado à preguiça ou à procrastinação? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Até porque a maioria das pessoas que procrastina, elas têm uma autoconfiança tão grande de que elas vão dar conta de fazer aquilo, e aí dá pra gente fazer um programa só sobre isso, se você quiser, que elas têm uma autoconfiança tão grande que elas terminam, elas conseguem fazer aquilo. Então, o ócio criativo, ele tem muito mais a ver com o momento reflexivo, com o momento onde você para fazer uma curva, você freia, você diminui a intensidade, né? Não significa que você está parado, você está de forma estratégica tentando compreender os processos da vida e aí sim você consegue dar um passo mais acertado. Entendi. Então quer dizer que diante de tudo que nós estamos vivendo, isso eu falo olhando para a minha vida, né? E tantas pessoas assistindo o programa também devem estar pensando isso. A vivência desse ócio criativo é muito importante para a nossa saúde. Extremamente importante, né? Eu costumo relembrar a todos que Jesus precisou tirar uns dias, né? Algumas pessoas falam, tirou uns dias de férias. Não, ele tirou uns dias reflexivos, ele ficou parado, pensando, tentando entender qual que era a sua missão. E eu acho que isso que falta na gente hoje em dia. A gente começa uma corrida de manhã e a gente não pensa no que vai acontecer à noite ou depois de amanhã. A gente fica numa corrida desenfreada. É importante a gente ter esse ócio, é importante a gente ter essa parada para que eu possa refletir sobre, inclusive, as coisas que eu fiz, né? É importante olhar no retrovisor e ver o que eu fiz ontem.
Eu quero repetir isso amanhã. E aí eu acho que o ócio ele entra nesse momento, onde eu paro, penso, e aí eu continuo agindo. E só para entender direitinho, Danilo, essa questão desse ócio, eu posso então vivê-lo durante todo o meu dia. Igual estou lá no trabalho, agora eu vou dar uma descansada porque a minha cabeça está cansada. Eu posso sair, tomar uma água, é assim? Primordial para que a gente faça isso. Eu sou psicólogo, atendo de 50 em 50 minutos e eu tenho 10 minutos de intervalo. Pode ser 10 minutos onde eu vou fazer uma oração, né? Eu aprendi isso com o padre Nildo. Para 10 minutos, faz uma oração, descansa, pensa sobre o cliente anterior, pensa sobre o próximo cliente que você vai atender. Então, se você trabalha em telemarketing, está atendendo uma pessoa, ou acabou de receber um filho, vai receber outro, ou uma visita na sua casa, para um tempo, respira, pensa sobre aquilo que estava acontecendo no seu trabalho, até para que você possa entender o que vai acontecer no próximo momento. Aconteceu aqui conosco, né? Era um outro entrevistado, no intervalo a gente entende que vai mudar a pessoa, e aí você recalcula toda a sua rota. Sim. Você recalcula o processo da sua vida. Isso é interessantíssimo e importantíssimo, esse momento onde eu tiro para mim, para eu me entender na relação com o outro. O que a gente está muito acostumado é ser reativo, é ver o que o outro precisa e eu reajo. E aí eu acabo me perdendo de mim. Uma coisa muito imediata, não é, Danilo? As pessoas estão muito imediatas, eu tenho que dar resposta tudo agora, eu tenho que ter uma atitude tudo agora, ninguém para pensar. Essa questão também, Danilo, enquanto você estava falando de hoje, qualquer lugar que eu vou, eu tenho lá um celular que eu posso acessar tudo do meu trabalho. Isso também, essa questão de colocar limites em algumas coisas, é importante? Me ajuda a viver esse ócio criativo? É importantíssimo, e eu acho assim, o quanto a missa, elas nos ensina, né? O padre chega, o padre conversa com a gente tem aquele momento da consagração e em determinado momento na missa a gente não fica em silêncio. A gente toma ali aquele momento, abaixa a cabeça, fica em silêncio, depois somos convidados ao momento da oração. E eu acho que a vida devia ser vivida desse jeito. A gente tem estímulos no mundo, a gente recebe esses estímulos, digere tudo isso que está acontecendo e depois dá uma resposta. É primordial a gente respirar antes de responder. Se os casais respirassem antes de responder uma provocação do outro, a gente teria muito menos brigas. Se os pais respirassem antes de responder a algum questionamento dos filhos, a gente teria um entendimento familiar muito maior. Mas a gente já quer dar tudo pronto, a criança chega em casa e fala, papai, tô com um problema, o pai já vem com a solução, a mãe vem com outra, e já vai gerando aquele tanto de gente falando ao mesmo tempo, e de repente a criança só estava querendo ser ouvida, no casamento o marido só queria ser ouvido pela esposa, e a gente acaba não ouvindo o outro, dando um monte de resposta uma em cima da outra, e a gente acaba se perdendo. Ô Danilo, e olhando, ouvindo as suas palavras, né, é claro que a gente automaticamente já olha para a nossa vida e perceber que muitas coisas a gente precisa mudar, mas essa mudança não acontece no estalar de dedos. Quem está em casa acompanhando o programa e está lá pensando, meu Deus, quanta coisa que eu preciso fazer diferente, porque senão minha vida não tem jeito mais não. Qual que é o primeiro passo para eu começar? Eu que estou lá trabalhando demais, não tenho limites para nada, o que eu preciso fazer para começar a viver esse ócio criativo? Cássia, eu costumo dizer assim, amar ao próximo como a ti mesmo. Eu preciso aprender a me amar. Eu preciso aprender a entender quem eu sou. Então tem muita gente que me procura no começo do ano, falando, Danilo, eu quero ser diferente nesse ano, eu quero ser diferente. E eu pergunto, quem é você? Primeiro me responda quem você é, para depois tentar ser diferente de quem você é. O nosso grande problema é que a gente não sabe quem somos, não sabendo que sou ou quem sou, eu acabo me perdendo em mim, tentando responder o que eu acho que o outro espera de mim. E aí vira uma confusão total. Então, assim, o que é a primeira coisa que você faz esse ano para viver um ano melhor, para ter mais vida, mais saúde, tudo, ficar tudo beleza na sua vida? Toma consciência de si. Vai para o seu deserto. Fica 40 dias quietinho. Ouve, se escuta, entenda o que você realmente quer, para depois a gente responder ao mundo. Porque o mundo tem de tudo e tem para todos. Não vai faltar nada para ninguém. O importante é a gente tentar entender quem nós somos, para depois a gente buscar a mudança. Isso na psicologia chama teoria paradoxal da mudança. Paradoxalmente, quando eu entendo quem eu sou, eu inclusive paro de desejar a mudança e me aceito muito mais.
e isso é transformador nas nossas vidas. E essa questão de ter consciência de quem eu sou, Danilo, também vai me levar a saber que hora que eu preciso do descanso, que é tão importante, não é mesmo? E imprescindível, porque o nosso corpo ele vai dizer para a gente. Então ele vai dizer que horas que eu preciso descansar, que horas que eu preciso dormir, que horas eu não vou dar conta de dormir, eu preciso acordar mais cedo hoje para poder fazer alguma coisa do meu trabalho que ficou para trás, e eu acordo mais pilhado. Então, respeitar o corpo. Quando a gente respeita o corpo, a gente consegue respeitar o nosso self, a nossa alma, o nosso espírito. E aí a gente consegue unir isso, né? A gente consegue unir o espírito e a gente consegue unir o corpo. Não é ficar naquela fantasia de que, nossa, agora eu vou tirar 5 dias para não fazer nada. Não é não fazer nada. É todo dia, um pouquinho a cada dia, você tentar se entender consigo mesmo. Quanto que eu dou conta? Quanto que eu não dou conta? E, principalmente, a gente ter a humildade de aceitar aquilo que a gente não dá conta. Quando eu assumo o que eu não dou conta, eu paro de pegar um monte de coisas do mundo na expectativa de que eu corresponda com o que o outro me pede. E às vezes eu tenho que dizer para o meu cliente, falo, não dou conta de te atender, esse caso não é para mim, isso aqui eu vou pedir para passar para outro psicólogo porque não é comigo. Então, essa humildade de respeitar-se vai fazer com que você seja muito maior. E a questão porque hoje a gente está muito envolvido pela tecnologia, o uso do celular atrapalha na vivência desse ócio criativo, Danilo? Na verdade, tudo aquilo que a gente fizer demais vai atrapalhar. As pessoas hoje em dia ficam colocando muito a culpa aí no celular, né? Mas no celular a gente tem, por exemplo, como rezar o terço. Sim. Então, se você pegar no seu celular, baixa o aplicativo, vai rezar o terço, você está ali produzindo alguma coisa para a sua vida, né? Então, eu não acho que seja a tecnologia em si, as pessoas às vezes colocam a culpa na tecnologia, mas no uso que nós fazemos. Entendi. Quantas vezes a gente pega um livro, a gente pega a Bíblia para ler e nossa cabeça viaja, vai para outro mundo, né? Naquele momento você está produzindo alguma coisa, você está produzindo para você. O nosso problema é que a gente esqueceu que nós somos homo sapiens, que é homo sapiens, de sabedoria, e a gente entende a nossa existência apenas como homo labor, aquele que trabalha, o homem do labor. Então você tem que estar sempre produzindo, sempre fazendo, sempre mostrando, postando aqui, postando ali, seja no Instagram, seja dentro da própria igreja, um monte de gente querendo aparecer, fazendo um monte de coisa, quando que, inclusive, ficar em casa, rezando por alguém na intercessão, você está fazendo muito. Ô Danilo, até se você às vezes não se vê postando ou fazendo muitas coisas, ou trabalhando e falando que você trabalha muito, parece que você está sendo um peixe fora d'água. Estou diferente de todo mundo, não pode acontecer isso. As pessoas às vezes se culpam por não estarem fazendo isso. Não, você ainda recebe ligações do tipo, você não posta nada? Né? Desse jeito. Então, assim, fica parecendo que você está fora de um mundo. E eu não estou dizendo que a gente não precise das redes sociais, elas são importantes. Sim. Né, como a gente estava dizendo agora no começo, de pessoas que estão colocando suas intenções ali, então quem tiver aí já coloca a intenção lá no nosso Instagram para que a gente possa estar junto nessa tarde. Mas, para além disso, o que é que me une ao outro? Né? O que é que então, utilizar a rede social para que a gente se socialize, não se individualize, tentando mostrar uma coisa que às vezes eu nem sou. Às vezes eu estou mostrando ali uma coisa que para mim nem faz tanto sentido. É verdade. Estamos conversando com o Danilo Suassuna, ele que é doutor em psicologia, falando para nós da importância do ócio criativo, que é esse descanso, essa necessidade que nós temos de tirar um tempinho para olhar para a gente, para perceber nossos limites, para nos conhecer diante de tudo que nós vivemos. E é claro que o Danilo, nessa tarde, eu gostaria que você, com uma visão de psicólogo mesmo, Danilo, que você nos desse assim, se existe, né, um caminho. Como eu devo fazer hoje na minha vida para que eu possa levar de uma forma melhor o meu trabalho, ter uma vida de lazer também, enfim, viver a vida vivendo esse ócio criativo. Eu acho que a principal dica que a gente tem do ócio criativo, enquanto psicólogo, é continuar caminhando. Sim. Porque o caminho, ele vai ser feito ao caminhar. Então, tome para si o tamanho do seu passo, o tamanho do seu problema, o tamanho daquilo que você quer resolver, a velocidade que você deseja andar. Então, acho que
revisitar o tamanho do meu passo, o quanto que eu dou conta de andar, o tamanho dos problemas que eu tenho, né? Não compara com o outro, não, porque o outro vai dizer que o problema é maior, menor. Não se compara, não. Dá uma olhada para si, né? Amar a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, olha para si e tenta entender o tamanho do seu passo, qual a velocidade você quer caminhar. E aí a gente vai entender quais são os momentos de pausa que eu posso ter. A música, ela só existe porque existem as pausas, né? Tem até uma música que brinca de ter uma pausa de 1000 compassos. Então, assim, qual é o compasso que você quer dar para a sua vida? Independente do que o seu colega está fazendo à direita, independente do que o outro está fazendo à esquerda, qual que é o caminho que você quer estabelecer para a sua vida? E eu acho que aí sim a gente vai se respeitar e saber quais são os momentos de pausa que você tem. Por exemplo, eu trabalho até as 10 da noite todos os dias, e para mim está tudo certo, eu adoro, não me canso. Já alguns amigos trabalham até às 6 da tarde, eles não dão conta de ir mais, preferem sair com a família todos os dias depois das 6, e para eles está tudo certo. Eu não trabalho sexta-feira, eles trabalham. Então, cada um vai dar uma visão diferente para si e, consequentemente, para o seu mundo. Então, e aí a gente consegue entender qual o tamanho do seu passo e o que você quer fazer, quais são suas horas de descanso, quais você não vai descansar, porque a gente tem que trabalhar, tem que correr atrás dos nossos sonhos. Ótimo. Danilo, muito obrigada, viu? Foi ótima a nossa conversa. Obrigada mais uma vez pela sua disposição e que Deus o abençoe muito. Amém. Muito obrigado a todos vocês e que Deus abençoe o trabalho de vocês sempre. Manda um abraço para o meu amigo Padre Nildo. Sim. E que vocês sejam sempre muito abençoados por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Amém, amém. Até a próxima.